Provérbios capítulo 22, nós vamos ler os 10 primeiros versos desse capítulo, porque esse texto ele é muito rico. A gente poderia ir até o final do capítulo pensando princípios. Eu vou parar no 10, porque já está longo até o 10, para a gente refletir nessa manhã. Provérbios capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 10. Provérbios 22, do 1 ao 10, diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a ambos fez o Senhor. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia perversidade cega males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, pois dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se vai a contenda, cessam a questão e a vergonha. Até aí. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos que nesse momento teu Espírito venha abençoar, Deus, a nossa reflexão, venha conduzir, Deus, as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento para absorvermos, Deus, a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa canção que o Fernando fez aqui, ela foi escrita pelo João Alexandre, que é um irmão nosso da presbiteriana, e ele possivelmente seja um dos músicos mais talentosos dentro da igreja. E ele escreve, ela chama Ferante a canção, sobre a sabedoria popular. Então, isso tem várias frases soltas que a gente escuta de gerações passadas. Aí ele juntou todas essas falas, juntou todos esses ditados populares e fez essa música, mostrando que existe essa sabedoria dos antigos, mesmo que não venha com base no texto bíblico, mas ecoa a sabedoria que Deus colocou na criação e que o ser humano é capaz de perceber na sua experiência, na sua observação. E o fato, meus irmãos, é que de alguma forma todos nós, todo ser humano, ele recebe um arcabouço de informações, um arcabouço de verdades, de ditados para a sua vida. A gente recebe um mosaico de verdades, e esse mosaico pode ser bom ou pode ser ruim. Todos nós, de certa forma, somos discipulados, mas todo mundo, de alguma forma, recebe um tipo de discipulado, acaba abraçando um tipo de verdade para a sua vida, consciente ou inconsciente, ele vai ser influenciado por algo. E a grande questão é: pelo que nós estamos sendo influenciados? Quais verdades norteiam a nossa vida? Que tipo de princípio que nós estamos fundamentando o nosso ser? O que está orientando a tua caminhada, a tua jornada nesse mundo? Algumas vezes podem ser verdades como João Alexandre ressalta, mas muitas vezes, infelizmente, são meias verdades, mentiras que vêm direto do inferno, que às vezes a gente acaba abraçando sem perceber, e elas vão moldando e conduzindo a nossa jornada. Então a gente tem que ser consciente do tipo de verdade que orienta o nosso ser. O livro de Provérbios, como nós temos falado, é um livro que trata de uma sabedoria, e para o judeu a sabedoria é sempre prática. Sabedoria para o hebreu, ela é muito diferente daquela que a gente está acostumado no Ocidente, influenciado pela cultura grega. Ela não diz respeito a questões abstratas, metafísicas, embora não há nada de errado com esse tipo de conceito. Mas para o hebreu a sabedoria sempre tem a ver com o conhecimento que você possui da verdade e a aplicação disso nas suas decisões diárias. Sabedoria tem a ver com você procurar dentro do conhecimento que você adquiriu, a informação que você recebeu, que você organizou na sua mente, que virou conhecimento, e você aplicar isso nas decisões, sempre voltada para fins louváveis, para fins nobres. Então o hebreu ele é prático.
Por isso que você abre em Gênesis, e quando diz que o homem teve relações sexuais com sua mulher, e ela deu à luz Caim e Abel, ele diz: o homem conheceu a sua mulher. Conhecimento é empírico, é experiência, está sempre ligado a algo prático para o hebreu. É só você lembrar do sermão na montanha, não um sermão com conceitos abstratos, é prático. Não julguem, não serão julgados. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu digo: ame os vossos inimigos, orem por aqueles que os amaldiçoam, perseguem, perdoem. É prático. A carta de Tiago é a mesma coisa. A gente deve se atentar por esses princípios, especialmente que a gente tem visto no livro de Provérbios, que retrata essa sabedoria, em maior parte transmitido por Salomão, mas alguns outros reis também são citados, a outros autores. E aqui nesse capítulo 22 ele é muito rico de princípios que eu gostaria de falar de maneira sucinta nessa manhã, para a gente ter em mente. Se você quer ter uma jornada feliz nessa terra, a gente precisa observar algumas coisas que você vai perceber que são práticas e nos trarão paz, alegria, felicidade, uma jornada boa nessa terra. Primeira coisa que ele diz aí logo no versículo 1 é você colocar como prioridade na sua vida o zelo pelo seu nome, a honra pelo seu nome. Mais vale você zelar pelo seu nome do que as muitas riquezas. Mais vale você ter uma boa reputação do que você ser um homem poderoso nessa terra. É muito melhor você ser reconhecido por um homem de valor, você deixar um legado como alguém que zela pelas coisas de Deus, por alguém que tem um caráter reto, por alguém que sempre lutou por aquilo que é justo, por aquilo que está alinhado à vontade de Deus, do que você for reconhecido por alguém simplesmente que tem muito dinheiro, poderoso. É algo tão óbvio, tão simples, mas como as pessoas dessa geração são iludidas. E às vezes a gente pode ser iludido, porque a riqueza abre portas, o poder político abre portas, a influência abre portas, facilita a vida um bocado, de certa forma. Mas o autor bíblico, o escritor está dizendo: não é a tua prioridade. Zela muito mais pelo teu nome. Vale muito mais você ser reconhecido por alguém de valor, um homem de honra, mesmo você não tendo muitas posses, mesmo você sendo uma pessoa de vida modesta, simples. É muito melhor você deixar esse tipo de legado, ser lembrado por isso. O Queiroz era um cara valioso, um homem de Deus, zeloso. O Pedro, deixar o filho que vem daqui a pouco, vai casar. Pô, meu pai era um cara de valor. Eu lembro do meu pai, eu penso em honra, deixar um legado. E quando eu falo de zelo pelo bom nome, ser melhor do que o dinheiro e o poder, especialmente diante de Deus, eu estou dizendo, melhor do que ser conhecido por poder, até por milagre, por ações, por aquilo que eu produzo. Lucas 10, 20, Jesus recebe os discípulos que foram enviados por uma missão, eles chegam entusiasmados, até os demônios se submetem, e Jesus diz assim: não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês, mas antes alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mais vale você ser reconhecido por Deus, porque quando eu falo de reputação, é óbvio que muitas vezes você pode ser caluniado, exatamente por ser um cristão. Olha para o nosso contexto brasileiro, qualquer um que não se alinha a essas ideologias nefastas são taxados como fascistas. Essa galera não sabe nem o que é fascismo, não faz ideia do que significa fascismo. Fascismo para eles é qualquer coisa desalinhada à esquerda, quando na verdade a esquerda está muito mais próxima de um regime totalitário fascista. O pessoal fala, mas é intencional mesmo, essa destruição da semântica, essa perversão. Eles primeiro destroem o significado das palavras, começam a virar o que querem, exatamente para gerar confusão na sociedade. É muito possível você ser mal falado, caluniado, por conta da sua própria fé.
Eu digo mais, por ser cristão, possivelmente vai acontecer isso. Jesus disse aos discípulos: me chamaram de Beelzebul, principal dos demônios. Não vai ser diferente com vocês. Quando eu falo de reputação e zelo, é por aqueles que te conhecem especialmente, é por aqueles que sabem quem você é, especialmente diante de Deus. Por isso que a verdadeira frase de William Davis, quando ele diz reputação, é que os homens falam de você no dia do seu funeral, mas caráter é o que os anjos dizem ao seu respeito perante o trono de Deus. Deus sabe quem é você. Talvez as pessoas possam te caluniar por conta do seu firme compromisso com a verdade. Esse cara é polêmico. Não é polêmico. Às vezes você tem o ideal de Martinho Lutero, a paz se necessário, mas a verdade a qualquer custo. Porque paz sem verdade é uma ilusão, é uma mentira. Não existe paz sem verdade. Isso é uma ilusão. Esse pessoal que eu prefiro ter paz do que ter razão. Esse é um tipo de ditado que você tem que evitar na sua vida. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Você nunca vai ter paz na mentira. É uma ilusão isso, é uma falsa paz. Porque a verdadeira paz que Cristo concede está fundamentada nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ter paz sem verdade. Então, o primeiro princípio, irmãos, vamos zelar pelo nosso nome, especialmente diante de Deus, diante da comunidade da fé. Vamos sermos homens e mulheres de honra. Amém? Segunda coisa, para a gente não demorar: fraternidade, acolhimento. Ele vai dizer o que o pastor Jonatas disse já alguns domingos atrás, quando ele citou especialmente esse versículo, né, irmãos? Quando ele falou mais da questão da escassez da visão bíblica, mas disse que Deus é o criador de ambos, rico e pobre. Como é importante ter isso em mente, porque no nosso contexto a gente vê uma luta dos dois lados. De um lado você vê às vezes o pobre tentado a viver uma vida de inveja, a viver uma vida de revolta, a olhar para o rico como se ele fosse, todo rico fosse um opressor, como se a riqueza em si fosse uma maldição. Esse tipo de discurso fascina muitas vezes, porque é óbvio que tem ricos que oprimem, é óbvio que tem ricos que exploram, tem um monte no mundo aí querendo determinar o destino de nações, por respeito à soberania de nações, que tomam decisões políticas para prejudicar países, porque eles querem ter controle, domínio. Isso é verdade. Até o Karl Marx nesse ponto não está errado, de dizer que existe opressão. O resto é tudo errado, né? Isso aí está certo, a base dele é errada, mas nesse ponto ele identificou uma verdade. É a verdade de Deus, a gente só traz para a cosmovisão certa. Então tem pobres que olham para o rico como se todo rico fosse perverso, maligno. Eu vou te falar, o meu passado me condena, né? Como eu já fui de esquerda no passado, eu era tentado a olhar dessa forma. Porque os ricos que eu conhecia, boa parte era assim mesmo, esse modo, pessoal meio nojento. Nossa, eu não gosto de estar comigo, meu negócio é andar com o pobre, né? Quero andar com a galera. E pela graça de Deus eu fui levado a conviver com um grupo de pessoas que eram ricas mesmo. Gente, uma delas tem muitas costas até hoje, muito humilde, mas uma pessoa extremamente humilde, gente boa, uma família amável. Isso aí a gente vai vendo que não é bem assim, as coisas não são assim, mas a gente acaba entrando por conta de discursos como esse discurso progressista que divide o mundo em uma luta de classes, ricos e pobres. E por outro lado, é óbvio que tem ricos que são, como eu falei, opressores, que não andam com gente pobre, não se associam com gente mais simples, que não tem a capacidade de visitar um irmão mais simples. Existe esse tipo de coisa. No entanto, a gente tem que ter um olhar, isso que o texto nos encoraja, de acolhimento, uma perspectiva de fraternidade. Rico e pobre são criados por Deus. Nós temos algo em comum. O que? O mesmo Deus. Se é o mesmo Deus que ambos chamam de Pai, então a relação horizontal tem que ser vista com fraternidade. Eu preciso chamá-los de irmão e buscar ter esse tipo de relação. Olha o que Tiago diz na sua carta no capítulo 1. Ele diz assim: o rico se glorie na sua insignificância, porque ele é como a erva que hoje existe, amanhã desaparece, a neblina.
E o pobre se glorie na sua dignidade. Por que o pobre na dignidade e o rico na sua vida curta e passageira? Porque um pode esquecer que a vida é curta, pode se esquecer daquilo que é essencial, o rico, ele pode enfatizar e pôr o foco em coisas erradas. Lembra que a vida é curta, que isso aí é insignificante. Lembra da sua insignificância. Não fica iludido com o que você tem e acaba sendo tomado por uma presunção, um sentimento de superioridade, achando que você não vai passar nunca. Lembra da insignificância da vida. Ele pode ser iludido pela riqueza. E o pobre também pode achar que ele não é nada porque ele não tem dinheiro. Ambos estão se faltando na questão econômica. E aí Tiago fala assim: lembra que você é digno diante de Deus. Você foi comprado, Pedro diz, não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Você tem dignidade diante de Deus. Sua dignidade, o seu valor, não tem como parâmetro o dinheiro, tem que ter como parâmetro o sangue do Cordeiro. Amém? Isso aí serve para mais do que dinheiro. Hoje a gente vê movimentos que estão ressaltando um discurso até perigoso de orgulho da raça, orgulho negro, orgulho. Se no passado houve uma opressão evidente, algo absurdo, foi o racismo, hoje o discurso é orgulho negro. Isso aí tinha orgulho de raça na época da Alemanha, né, esse tipo de discurso. Martin Luther King não falava isso, ele dizia assim: eu sonho, lembra o discurso I have a dream? Eu sonho o dia em que os meus filhos serão julgados não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. O que ele está falando? A cor não importa. O que importa é o conteúdo do caráter. Bom, esse tipo de discurso é perigoso. A gente tem que ter um olhar de fraternidade. É a segunda coisa que ele nos lembra. Meu irmão, para a vida ser mais leve, olha para o outro com esse olhar de fraternidade. Até dentro da doutrina reformada, eu não sei quem Deus escolheu. Eu aprendi com o meu amigo Ariovaldo Júnior. Já que eu não sei quem Deus escolheu, então eu trato todo mundo como se fosse irmão. Já que ele que sabe quem são os seus, que pertencem, trata como irmão. É o que eu falei no retiro. O pastor Zé Machado fala assim: quem chama Deus de pai não tem o direito de escolher irmão. A gente quer escolher irmão, né? Ah, não queria que esse aí fosse irmão. Por que você mandou esse cara pra cá? Por quê? Então a primeira coisa, zela pelo bom nome, né? Aliás, esse negócio de zelar pelo bom nome me lembra não sei se você conhece a historinha do Zezinho de Belo Horizonte. O Zezinho de Belo Horizonte é um cara conhecido, estava no aeroporto, aí conversando, o cara falou: vou fazer uma turnê nos Estados Unidos, Europa. O cara: eu também, olha só que coincidência. Eu falei: você vai visitar parente? Aí o Zezinho falou: não, cara, vou visitar na época do Donald Trump. O cara falou: ah, você está de zoeira. É sério? Ah, você está de zoeira. Se você quiser ir comigo, você vai. Ele foi chegando, e a hora que foi entrando na Casa Branca, o guarda já falou: Zezinho Berzonte? Ele entrou lá, o Donald Trump: Zezinho Berzonte, né? Passou, cara, não é possível. Aí depois viajaram para a Inglaterra, foi ver a Elizabeth. Chegou lá, pô, mentira, você conhece ela? Porque a Beth? Que isso, rapaz? Entrou lá, aqueles soldados ficam estáticos, né? A hora que viram, Zezinho Berzonte, ô Zezinho Berzonte, o cara entrou, foi. Aí a Beth: não, Beth, Zezinho Berzonte, o cara falou: não é possível, velho, como pode? E por fim, onde você vai agora? Eu falei: agora eu vou lá no Vaticano do Papa. Não, brasileiro, você conhece o Papa? Eu falo pra você. Aí entrou, primeiro voltou e falou assim: cara, você não vai poder entrar dessa vez, mas foi o seguinte: a gente vai subir lá, eu e o Papa, e eu vou ficar fazendo assim pra você, né? Você vai saber que sou eu. E ele entrou e o cara ficou lá esperando. Daqui a pouco aparece o Papa e aí o cara falou: não é possível. Ele chamou um cara que estava perto e falou: ele fala assim, aquele ali é o Papa? O cara olhou: cara, que é o Papa eu não sei, mas que aquele lá é o Zezinho Berzonte, certeza. Então, a reputação, né, o nome, me fez lembrar essa piada agora, né, me na cabeça. Fraternidade, olha o outro como irmão, mas ele fala de prudência, irmãos. Olha o versículo 3: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. Gente que se implora. O prudente prevê riscos, ele analisa o que pode acontecer, ele consegue ver os perigos no caminho.
Sabe quem que não foi prudente, mesmo sendo um homem de Deus? Ló. Quando fala-se da discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão é um cara generoso e diz assim: olha, não tem desavença entre nós, somos o mesmo sangue. Então, se você escolher o caminho da direita, eu vou para a esquerda, se escolher da esquerda, eu vou para a direita. E o texto diz que Ló analisou o que para pautar a sua decisão? Quem lembra? Ele viu a campina verde, ele viu possibilidade de prosperar, ele viu prosperidade de lucro, ele viu uma possibilidade de crescer. Ele não se importou com o tio que inclusive tinha ajudado ele só viu lucro, ele só analisou possibilidades econômicas. Mas o texto diz que ali havia um lugar de gente perversa. Ele foi habitar em Sodoma, um lugar cheio de gente perversa. Quando os anjos foram lá, queriam ter relação sexual com aqueles caras. Ele não mediu os riscos dali, de conviver com aquele povo. Ele só avaliou isso aqui, cifrão. Tem um monte de gente que não tem prudência, que toma decisões e não analisa os riscos, que toma decisões na vida e planos e não prevê riscos, porque está pautado numa coisa errada. Seja prudente. A terceira coisa que ele está falando em cima: você quer ter uma vida próspera? Zele pelo seu nome. Você quer ter uma vida feliz, alegre? Tenha um olhar de fraternidade. Você vai ser muito mais feliz na sua jornada. E seja prudente. Seja prudente. Olhe o que a gente tem que fazer. Eu não estou falando, obviamente, nesse caso de Ló, ele não mediu certo. Mas tem momentos que a gente tem que ser prudente para o futuro, porque a Bíblia ensina isso também. José nos mostra isso. Seja prudente. Quarta coisa, para não demorar muito: humildade e temor. Versículo 4: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Já é bem claro nas Escrituras que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Jesus, em seu ministério, não escolheu para aqueles que passariam o legado para a próxima geração. Entre os mais especialistas, doutores, ele pegou gente simples, mas gente humilde, gente disposta a aprender. Ele não buscou gente capacitadíssima, mas aqueles que ele escolheu eram pessoas humildes, que tinham um coração de aprendiz, que se aproximaram abertos para ouvir a instrução de Deus, de Cristo Jesus, até mesmo dentro das áreas que eles dominavam, como Pedro, que tinha pescado a noite toda, e Jesus disse: joga a rede do outro lado, meu mestre, pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E teve uma pesca maravilhosa. Isso é humildade. Eu poderia falar: Senhor, o senhor não sabe nada de pesca, o senhor é carpinteiro, conhece a Torá, mas aqui quem manja sou eu. Eu sou pescador, inclusive sou empresário, sou meu sócio. O senhor não manja, eu já pesquei, não adianta. Mas a humildade de reconhecer que não era qualquer um que estava falando com ele. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede, mesmo que a tua ordem venha contrariar a minha visão, a minha própria lógica eu vou fazer, porque a tua palavra fundamenta tudo, inclusive o universo. Isso é humildade, ter um coração de aprendiz. Eu já falei aqui, na época que a gente refletiu sobre o Sermão da Montanha, que humildade e temor possuem essa relação. E o temor, todo mundo exerce temor sobre alguma coisa. O temor tem a ver com esse lado religioso do ser humano. Todo ser humano teme algo, inclusive ateus. Tem uma frase de Karl Marx que ele dizia que deveriam temer ou deificar, tratava como divino a razão. Então o temor tem a ver com esse sentido religioso. O temor tem a ver com admiração, deslumbre, maravilhamento, tem a ver com reverência. Então todo mundo acaba reverenciando, admirando, tratando como sagrado algo, e isso vai exercer influência sobre nós. Aqueles que deificam e exercem temor sobre qualquer coisa que não seja Deus, geralmente vão ter uma atitude presunçosa. Se eu exerço temor à razão humana, a consequência é eu ser uma pessoa arrogante, autoconfiante, autossuficiente. Foi o que aconteceu com a modernidade, com os ateus. Mas se eu exerço temor a Cristo Jesus, o resultado vai ser uma vida
de humildade diante de Deus. Vai ser alguém completamente desvencilhado de presunção, alguém que chega com as mãos vazias e que depende da graça. Na ocasião a gente leu Isaías 11, 1 e 2 e fez a relação com as bem-aventuranças. E lá falava sobre o temor de Deus em Isaías e a bem-aventurança do pobre de espírito. Isso significa um mendigo, alguém que não tem nada, onde se apoiar. E diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É alguém que, como a gente costuma cantar, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou. É assim, reconhecimento: não tenho nada, eu dependo da tua graça. Humildade, dependa sempre de Deus. Vai fazer você manter um coração de aprendiz, porque tem gente que não aprende, é idoso e está fechado, preso em alguns pecados, não aprende, porque o coração na verdade é arrogante. Eu lembro de um amigo meu evangelista, Edson Teixeira, contando que uma vez ele foi pregar numa igreja e os sobrinhos, os parentes de um presbítero lá que já era idoso, 52 anos de ministério, eles falaram: ô evangelista, conversa com meu tio, conversa lá com ele, a gente tem medo dele morrer no inferno. Olha o cara, 52 anos de ministério, conversa com ele, tem medo do inferno. Aí foi falar com ele, porque ele era um cara duro, impiedoso, não perdoava. E aí o cara conversando com ele, tentando dialogar daquele jeitinho, dando aquelas cutucadinhas em amor, o cara percebeu, né? Aí falou: meu filho, quantos anos você tem? Aí ele falou: olha, antes de você nascer eu já era batizado nas águas, né? Mas não aprendeu nada. O Edson até brinca: eu sei, né? Ele falou: a vontade de falar, eu sei. Eu fui batizado no limão, possivelmente. O cara carrancudo, né? Vai ser hiena do desenho, murmurador chato, duro. Gente que não é humilde, que não mantém um coração de aprendiz, ela sabe tudo, né? Conhece tudo. Quinto, meus irmãos, pureza. Ele diz assim no versículo 5: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Alguém que zela pela sua saúde espiritual, alguém que guarda a sua alma do mal, que se afasta do mal. E essa palavra aqui, do versículo 5, contrasta com o caminho do perverso. O que guarda é diferente do perverso. Esse perverso aqui tem a ver no hebraico com alguém inexperiente, alguém não treinado, alguém simples. Comentaristas vão colocar a aplicação dessa palavra com alguém que tem a mente aberta. No nosso contexto, como eu falei, dentro do mosaico das gerações recentes, pós-modernas, que a gente vive até hoje, essa influência, disse que é uma virtude ter a mente aberta. Se por um lado eu tenho que ter um coração aprendiz, nem sempre eu tenho que ser mente aberta. A Bíblia diz que a gente não pode ser como um menino, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Nem sempre ter mente aberta é uma virtude. Então, se de um lado eu tenho que ser no sentido de ser um aprendiz, está aprendendo, por outro eu não posso ser um cara totalmente livre de convicções. Eu tenho que ter convicções, tenho que me apoiar. Tem coisas na Bíblia que elas são óbvias. O Novo Testamento está cheio de afirmações como: estamos certos, sabemos, estamos convictos. Só a carta de 1 João, mais de 40 vezes aparece a expressão estamos certos. Irmãos, nós sabemos. Irmãos, é certo, temos convicção. Como é que o cristão tem convicção? Então nem sempre eu tenho que ter mente aberta. Gilbert Chesterton, pensador católico, ele dizia há um século atrás: não seja tão mente aberta de modo que o cérebro cai para fora. Fala para o teu irmão: não seja totalmente mente aberta, não deixa o cérebro cair, cuidado aí. Não seja tão mente aberta que uma hora o cérebro cai, você não fala logo. E a gente está vivendo essa geração que você tem que falar que a grama é verde, como mesmo o Chesterton dizia. Vai chegar um tempo onde a gente vai ter que falar para as pessoas que a grama é verde, e ninguém acredita em mais nada. Olha para o Brasil, as discussões que estão tendo na política essa semana. Tem cara que está tão preso em abstrações,
Mas não é possível, cara. Você pode ter o seu posicionamento, mas não dá para ser cego. É nítido que houve interferência, está lá, é só você olhar o histórico, mas é um absurdo. Eu citei numa das aulas o nível de tentativa de não dar o braço a torcer. Eu vi uma matéria da UOL semana passada, querendo associar o Elon Musk a ações ilegais, acho que no Amazonas, não lembro agora, onde havia ações ilegais, mas o pessoal estava usando, tinha acesso à internet dele. O que tem a ver? Então vamos falar mal da BIC se alguém tiver usado o caneta da BIC. A necessidade de ser desonesto. Então você tem esse contexto, o pessoal não acredita, você vê tanta coisa que morreu. Por isso que a gente está até estudando isso na terceira série, esse trimestre. Diploma acadêmico, título acadêmico, não é sinônimo de erudição. Não é. Título acadêmico, a gente fala o erudito, o cara tem PhD em história, PhD em isso não é sinônimo de erudição na perspectiva bíblica. Porque às vezes o cara só sabe de uma área da vida, não sabe ler a realidade. É por isso que não é raro você ver, às vezes, gente simples, com mais capacidade de perceber a realidade que gente com diploma. Gente simples. Não, o programa da Fátima Bernardes, anos atrás, naquela vez que teve o peladão no museu lá, e um monte de criança com ele, lembra? Aí você tinha os artistas da Globo lá, não, mas é arte, não sei o quê. E tinha uma senhorinha lá, falando, não, mas é uma criança só, né? Mas tem mais bom senso, porque ela não está presa numa abstração. Quando você fica preso numa abstração, você começa a enxergar a realidade a partir daquela abstração. Vira o teu óculos. Você reduz tudo a história, você reduz tudo aquela e é corte da realidade. E aí você fica incapaz de ter contato com a realidade. E gente que às vezes nunca entrou numa faculdade, não perdeu o contato com a realidade. Aliás, eu creio que isso é até uma graça de Deus. Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, porque foi do teu agrado esconder isso dos doutores, dos poderosos. E foi do teu agrado revelar para essa gente simples, porque essa gente simples não perdeu o contato com a realidade. Elas olham para mim e estão vendo que eu sou a encarnação de Deus nessa terra, e estão dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, enquanto os doutores presos nas suas abstrações não reconhecem quem é Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, que passou por uma espécie de curso superior que existia, porque os alunos aprendiam com os pais, depois iam na sinagoga aprender com os rabinos, e os que se destacavam iam lá seguir um determinado rabino e aprender sobre a tradição oral, sobre a Torá e outras coisas. E Jesus, por conta de ser carpinteiro, ele se destacava, né? 12 anos ele estava no templo, e os doutores, que sabedoria que esse menino tem. Mas ele, por conta da profissão, não prosseguiu. Mas o Paulo prosseguiu, foi instruído aos pés de Gamaliel, e mesmo assim ele foi contra a verdade, querendo matar cristão. Por que ele disse que Jesus Cristo é o Senhor? Porque isso é graça, Deus se revelou a ele. Foi do agrado de Deus se revelar a ele. Meus irmãos, então, ter mente aberta não é uma coisa boa. A gente precisa ter convicções e caminhar por convicções. Sexta coisa, eu falei demais nesse último, seja exemplo. Lembra que você está nessa terra para ser uma referência para os outros, porque aí você não perde aquilo que é essencial na tua caminhada de fé. Você não se distrai com coisas secundárias. Se fosse para acessar algo simplesmente, você já ficava um pouco mais na água, lá, acordava na glória, segurava lá. Mas não, você está aqui porque tem uma missão. Você está aqui para ser referência para outro, para confessar Cristo para outro, mas especialmente para os nossos filhos. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma das definições de instrução no Talmud tem a ver com você dar direção ao ramo. Salmo 32, quando Deus fala, eu vou te instruir, ali tem a ver com dar direção ao broto. Então é comum os israelitas ter na sua casa uma videira, uma figueira, uma oliveira, e quando há um raminho, ele amarra uma linha, e aí ele amarra em outro lugar se ele quer que aquele raminho, aquela árvore,
venha crescer para a direita, para a esquerda. Ele dá a direção para o ramo, ele dá a direção para o broto. E quando ele está falando instrui, é você dar direção para onde seu filho deve ir. Dê a direção, enquanto é o broto, especialmente, enquanto é o ramo. Usando o Salmo 32, para não chegar num momento em que, como não tem mais como dar direção através da linha, que é mais fácil, que ali Deus está dizendo para todo mundo: deixa eu te instruir. Não seja como a mula, que precisa de freio, como um cavalo. Deixa eu te instruir, te guiar, ele fala, lá no Salmo 32. Então deixa eu instruir você enquanto há tempo, para não chegar um momento que você se tornou uma árvore, aí eu vou ter que te podar, aí eu vou ter que te cortar, aí vai ter que ser mais bruto o negócio. Tem um monte de gente que vai aprender depois de dar um monte de cabeçada, aí passa por uma, aí acorda, aí desperta. Tipo Naamã, era poderoso guerreiro, rico, famoso. Quando é que ele despertou para Deus? Quando veio a lepra. Isso que eu faço, às vezes Deus trabalha com sofrimento para guarda aí. C.S. Lewis fala, ele sussurra em nosso ouvido por meio da prosperidade. Mas a gente sendo mal ouvinte, aí ele gira o botão do amplificador através do sofrimento e a gente ouve o som da sua voz. Mas ele quer instruir ali no começo, como nós precisamos pegar esse, como um brotinho e falar, olha, os princípios são esses, e pautá-los. E a ideia aqui tem a ver com treiná-los, treinar no caminho certo. Treina o teu filho. Eu gosto dessa versão que ele fala, instrui no caminho. Não é só a ponta, está junto, é no caminho. Ele está junto com eles, sendo exemplo, sendo referencial para eles, para tudo aquilo que nós fazemos. 7, aqui bem óbvio para nós, mordomia. O rico domina sobre os pobres, é uma coisa mais óbvia, acaba exercendo influência na sociedade. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Especialmente aqui, eu queria enfatizar. Primeiro, evidentemente, sermos bons mordomos com aquilo que Deus nos confiou. Termos zelo para as coisas que Ele colocou na nossa mão, especialmente as finanças. A gente saber que, quando fala de mordomia na Bíblia, já remete à ideia que a gente não é dono de nada. O mordomo não é dono do que ele cuida das coisas do seu Senhor. No Brasil a gente está acostumado com a figura do mordomo, a gente vê em filme, né? Mas o mordomo, aqui já assistiu um maluco no pedaço, o Jeffrey, né? O Jeffrey não é dono, ele é um mordomo, ele cuida lá das coisas do tio Phil. É isso. Então o que eu tenho é meu, Deus me confiou. O que eu faço com o que Ele deu na minha mão? Onde eu estou colocando os recursos que Ele me confiou? É essa mentalidade de mordomia. Mas o princípio que eu queria colocar aqui, além de não ser precipitado para fazer parcela, que você acaba virando escravo, isso aí é mais óbvio, eu não vou perder muito tempo com isso. Mas às vezes a gente, qualquer crise, já vai lá, faz parcela e vira escravo de banco, vira escravo de um monte de coisa. Mas eu queria enfatizar o contrário. Não só quando você pega emprestado, mas até quando você empresta, deixa eu te falar. Você não ser fiador precipitadamente também. Tem muita gente que ajuda com boa vontade, mas é um dinheiro que cara, não posso, não tem, vai me prejudicar, mas sempre, né? É amor, vai lá e entrega, e a pessoa não te paga, não consegue, e aí você compromete a tua família por conta disso. Deixa eu te passar um conselho que eu aprendi há uns anos atrás, de um cara que infelizmente está falando bobagem hoje, não nem vou citar ele, mas ele falava assim: se você tem para emprestar, você tem para dar, para doar. Sempre raciocina assim: se alguém te pedir dinheiro emprestado, eu tenho para doar. Tipo assim, se esse cara não devolver, vai me prejudicar muito. Então, se você tem para doar, pega e empresta. Porque se ele não devolver, fala: amém, irmão, pega, recebe, né? Às vezes que eu emprestei, eu já tinha essa consciência, já tinha esse ditado, eu ouvi há muito tempo. Para mim foi uma palavra de sabedoria, né? Eu peguei para a minha vida, assumo isso. Eu já emprestei para alguns e não recebi. Mas depois de meses, a pessoa, cara, eu falei: meu, fique em paz,
doação, é caridade, né? Não precisa devolver não, de boa, está tranquilo. Porque eu já emprestei para essa mentalidade, se não devolver, não vai comprometer, eu não vou ficar com raiva da pessoa, não, irmão, fica na paz, tranquilo. Então, quando alguém te pedir emprestado, você fica sem graça, às vezes, você pode ser meu fiador, irmão, se você não tem para dar, não empresta. Irmão, não tem, infelizmente. Eu estou igual o Pedro, quando para de pedir um dinheiro para ele, falou, olha para nós. Eu acho que ele quis dizer assim, pediu uma esmola quando entrou no tempo de Formosa, lembra disso? Aí ele fala assim, olha para nós. Mas o pessoal fala, nossa, olha aqui, olha para mim agora. Não, é ótimo, olha para nós, cara. A gente está lascado igual você, não tem? Jogou a carteira no chão, só saiu o boleto. O dia que o João jogou aqui na pregação, eu ia pegar, só ia ter boleto mesmo. Olhem para nós. Então, às vezes tem que falar, irmão, olha para mim. Não tenho prato nenhum, mas eu estarei orando por você. Não se comprometa. Se vai te prejudicar, é melhor não você se comprometer. Então, já seja caridoso, porque aí é a próxima coisa que a gente entra. Aliás, ainda não, perdão. A próxima ainda tem a ver com você, o princípio da lei da semeadura que você deve ter em vista para você caminhar uma jornada boa nessa terra. Ele diz aí no versículo 8: o que semeia perversidade cega mais, vai colher mais, e a vara da sua indignação falhará. Gente, se tem um princípio nessa vida, é que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A relação com Deus é baseada na graça, não é no mérito, mas com a vida é lei da semeadura. Não tem a ver com semear e colher, que as crianças ficaram colocando lá às vezes. Porque eu planto, eu vou colher, para tudo. Para tudo, não estou falando só na área de finanças que a gente citou, mas para tudo. Cuidado, porque nós, como eu já falei muitas vezes, somos seres de hábitos. Então cuidado com os teus hábitos. Eu devo ter cuidado com os meus hábitos, porque os hábitos vão formar o meu caráter. Essa repetição, essa constância. Por isso tem gente que fica presa em vícios, em problemas, vai passando o tempo, porque não conseguiu romper e mudar os hábitos, adquirir novos hábitos, ter novas repetições mais boas, porque a gente precisa mesmo de repetição. Você sempre vai ter na tua vida algum hábito, achando que não tem, não, você tem. Então é melhor você ter bons hábitos, plantar coisas boas para colher um caráter abençoado, uma vida abençoada. Então não se esqueça que existe essa lei em tudo, especialmente na área espiritual, porque se o homem semear na carne, colherá destruição, mas se ele semear no Espírito, colherá a vida eterna. Então nós precisamos de hábitos. Por isso que a gente precisa de culto público. Quando fala, irmão, vamos lá no culto, não é um capricho, gente. A Bíblia fala isso. Por quê? Porque a gente precisa. Porque você e eu, nós somos seres que esquecem, somos seres obstinados, essa velha natureza está aqui ainda. Eu preciso lembrar no culto que eu pertenço a Deus, que eu pertenço ao corpo de Cristo, aos meus irmãos. Isso aqui vai formando a minha mente, vai fazer eu olhar para o lado errado, porque quando a gente canta, adora a Deus juntos, quando a gente para ouvir a palavra, quando a gente tem comunhão, a gente está se exercitando, se disciplinando para aquele grande dia, onde estaremos diante do trono do Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o domínio, a sabedoria para sempre, amém. Que aquele culto vai ser muito melhor do que esse que a gente presta no domingo, mas esse aqui é importante para preparar a gente para aquele. A oração é importante para preparar você para o grande dia, e não só você, mas aquilo que você planta na vida do seu irmão. Quando as pessoas se aproximam de você, elas saem melhores, mais parecidas com aquele sujeito que estará diante de Deus um dia, onde o resplendor da glória de Deus será tanto em suas vidas. Se a gente os visse hoje, a gente ficaria tentado a se curvar em adoração pensando que era um Deus. Ou quando as pessoas saem perto de você, elas ficam mais perto daquela criatura diabólica, que um dia será lançada no lago de fogo, com o diabo e os anjos caídos.
Quando as pessoas têm contato com você, você semeia para elas saírem parecidas com uma criatura celestial ou com uma criatura infernal diabólica? E os hábitos que a gente tem estão te preparando para estar diante de Deus na Nova Jerusalém, como um cidadão na Nova Jerusalém? Você está se disciplinando, você está se preparando. Gente, as disciplinas espirituais são para isso. Já está no reino de Deus, você de fato é um eleito, foi chamado por Deus, é salvo, isso uma vez por todas. Começa a se disciplinar, e agora você pertence à Nova Jerusalém. Você não pertence a Ribeirão Preto, você não pertence ao Brasil, você pertence à Nova Jerusalém. Viva como cidadão da Nova Jerusalém, se discipline, mude, permita que o Espírito vá trabalhando na tua vida. Então, aqueles que são irão perseverar nisso e semeie na vida dos outros. Deixa eu caminhar aqui, a gente está quase concluindo. Generosidade, olha o que ele diz aqui: o generoso será abençoado, pois dá o seu pão ao pobre. A gente acabou de ler sobre a lei da semeadura, e aí ele fala de generosidade, e olha que curioso, ele está dizendo que o generoso vai ser abençoado. Você tem promessas na Bíblia que o caridoso, o generoso, ele acaba sendo abençoado, nem sempre com dinheiro, mas é abençoado por Deus. É um cara que tem um caráter aperfeiçoado, vai ter pessoas boas ao seu lado, vai receber coisas boas. Às vezes pode vir dinheiro também, mas nem sempre, porque o que importa para o generoso é porque ele está olhando para o reino de Deus, mas de alguma forma ele vai experimentar a bênção de Deus. Em algum momento, se ele for generoso, a sabedoria bíblica diz que ele pode, no momento de necessidade, também ser acudido. Por isso que fala: divida o seu pão com 8, com 7, até com 8, porque pode ser que venha a tormenta, a aflição, e alguém vá ser generoso com você. Alguém que fala: cara, quando eu precisei, você é óbvio que eu nunca ia desamparar uma pessoa como você, você é um irmão amado. Lança o teu pão sobre as águas, Eclesiastes. Pode retornar. Lei da semeadura. Você planta o bem, você vai colher bem. Se é uma pessoa generosa, caridosa, vão passar pessoas no teu caminho que são generosas e caridosas. Gente, isso é óbvio. Já falei aqui, quando saí do outro ministério, em aspas, a gente ficou um tempo assim, uma dependência de Deus. Às vezes, Deus, coloquei na pauta princípios, né? Era muito melhor ficar lá, era muito mais vantajoso para mim de todo ponto de vista, mas eu ia ficar em paz comigo mesmo. E Deus supre. Deus coloca pessoas generosas no caminho, Deus coloca pessoas corajosas no caminho, porque Deus está olhando para cada um de nós, amém? Aquilo que você faz, Deus está olhando. Pode ser que o homem nenhum veja, é até bom que não veja, porque aquilo que a mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Quando você der esmola, não fica anunciando com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, mas faça em secreto, que o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Eu vou falar uma coisa a mais sobre generosidade. C.S. Lewis, o Cristianismo por Princípios, fala que caridade tem que doer no bolso, senão não é caridade. Tem que pesar, ele fala. Não é lá, isso aqui. Ele fala: quando você for generoso, tem que ter aquela coisa que vai doer aqui. É isso que é generosidade. É por isso que quando traduzem uma das definições do amor na Escritura, que é ágape, as versões antigas falam caridade. Reparou? 1 Coríntios 13, pega as Bíblias mais antigas. A caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas a caridade permanece para sempre. Você tinha várias palavras gregas para amor, mas quando fala ágape, eles colocavam caridade. O ágape é o amor que vem de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho, que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho. Cristo nos amou e se entregou por nós na cruz. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Como é que Ele te amou? Com amor sacrificial, com amor caridoso. Caridade dói. Caridade exige sacrifício. Amém?
Amém? E por último, meus irmãos, cuidado. Eu tenho que achar uma palavra melhor aqui no verso 10. Lança fora os escarnecedores, se vai a contenda, cessam a questão e a vergonha. Eu coloquei cuidado, zelo. Você ser uma espécie de cultivador do jardim de que Deus colocou o teu cuidado, seja a tua família, seja um grupo de amigos, seja a comunidade da fé. Cuidado com o escarnecedor. Você precisa detectar pessoas zombadoras, pessoas que podem destruir a tua família, pessoas que podem destruir o seu grupo de amigos, pessoas que podem destruir a igreja. Uma pessoa pode ter aqueles, a gente fala aqueles de porco, né? O cara tem um prazer em gerar confusão, tem um prazer em gerar caos. A palavra aponta para a gente que despreza Deus, despreza valores. Não é porque está no seu ciclo de amigos, às vezes até de igreja, evangelho, às vezes o cara despreza Deus. O próprio Paulo, quando preparou os irmãos em Efésios, ele falou assim: olha, cuidado, porque depois de mim vão surgir lobos até entre vocês. Cuidado. A Bíblia sempre fala para ter cuidado, para procurar detectar. A gente não sabe quem. Eu já ouvi testemunho em igreja aí que entrou gente assim que não sei se era real mesmo, mas dizem que foi. O cara até tinha ligação com satanismo. Ficou um tempo na igreja para gerar um caos, uma confusão. Mas tem gente que é mau caráter mesmo, que tem zelo por nada de Deus, não tem temor nenhum de Deus, está lá para gerar caos. Às vezes vai com o intuito de ser ajudado, de buscar alguma coisa, e no tempo que fica só gera confusão, só gera bagunça, só gera caos, não agrega em nada, sabe? Só gera confusão onde está. Onde está tem desunião. Não é à toa que Paulo disse que era necessário ter divisões, porque ficava nítido quem era e quem não era aprovado por Deus. Foi até bom o que acontece. Vai ficando escancarado para todo mundo quem teme a Deus e quem não teme. Então cuidado com gente assim, gente, meus irmãos. Você traz para dentro da tua família, sei lá, o teu convívio vizinho, sei lá, qualquer pessoa. Tenha discernimento. Seja um guarda do jardim que Deus te confiou. Curioso que a gente joga a culpa sempre na Eva. Eu vi a serpente, culpa da Eva, culpa da mulher. Mas o texto diz que Deus falou assim: colocou o homem no jardim para guardar o jardim. Aquela palavra guardar, ela tem conotação militar. Você tem que ser um sentinela do jardim, você tem que ser um guarda, você tem que cuidar do jardim. Eu te pergunto, o que a mulher estava fazendo sozinha com a serpente lá? Por que a serpente apareceu no jardim? Adão não detectou o perigo? Não percebeu o inimigo? Não é só culpa da Eva, é culpa do homem que não estava ali guardando o jardim. E ainda deu ouvido depois da mentira. Então a ideia é que você pensa na tua família como se você fosse um jardineiro. Um jardineiro, vocês estão pensando. E as árvores? Estão pensando naquele livro antigo. Quem não viu, depois procura no YouTube. Estão uns 15 anos assim por ele. O cara tentando fome, o jardineiro é Jesus. Aí ele fala: e as árvores? E as árvores? E as árvores? Somos nós. Depois você procura. Minha esposa e meu filho começaram a relembrar. Você é um jardineiro. Cuida da tua família como se fosse um jardim. Você tem que detectar ervas daninhas. Se a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas, ter essa capacidade de acolher, sabe como que a Bíblia é equilibrada? Acabou de falar, trata todo mundo com um olhar de fraternidade, mas não é uma inocência, não é ser simplório, não é ser alguém sem treinamento, sem discernimento nenhum, traz para perto qualquer um, não percebe alguém que é malicioso, que é perverso, que é maldoso. Esse tipo de gente, ele fala assim: afasta, olha aí comigo, lança fora o escarnecedor. Por que você acha que muitas igrejas têm que ter uma disciplina rígida? Que no passado começou a ver isso como um problema. Teve igrejas que exageraram, qualquer coisa trazer para o público, expunha o irmão, a família. Às vezes a igreja não precisava saber, era só tratar a disciplina ali para melhorar o irmão.
e nem tirá-lo da congregação, da comunhão. Aí eu concordo com o pastor Paulo Borges Júnior, não é cortar a ceia, como ele está em disciplina, tem que cear todo dia, que aí você mais ainda de Deus. Mas se por um lado houve um excesso na disciplina eclesiástica, por outro lado essa geração descartou ela completamente. Por quê? Porque a gente está no politicamente correto. É ruim trazer alguém para frente, disciplinar, mas num caso desse você tem que até expulsar da igreja muitas vezes. Um cara que é detectado como perverso, causador de divisão, um cara que você vê que não tem nenhum apreço por valores, esse cara tem que ser tratado da devida maneira. Paulo, sabe o que ele fala para os coríntios? Expulsem esse perverso do meio de vocês. Depois de um tempo, se houver arrependimento, traz para perto. Mas se a postura dele continuar, esquece. O cara se deitou com a madrasta, teve relação sexual com a mulher do pai dele. E Paulo fala: meu, como vocês não fizeram nada até agora? Estou tendo que escrever uma carta para vocês tomarem um posicionamento. O que está acontecendo aí nessa igreja? Expulsa esse cara. O cara está gerando um problema na igreja. Às vezes tem que fazer isso. Graças a Deus, estamos num momento gostoso, então a gente é uma igreja pequena. Mas no seu convívio, cuidado com quem você traz para perto. Então tenha discernimento. Meu irmão, você quer ter uma jornada feliz na sua caminhada? Cuida da tua reputação, cuida da honra do teu nome. Você quer ter uma caminhada feliz? Tenha um sentimento de acolhimento, de fraternidade. Não seja levado por discurso ideológico, nem por essa besteira dos nossos dias. Se você tiver dinheiro, não é que nossa igreja, a maioria, pode ser. Brincadeira, a gente é tentado para o outro lado, né, mas Deus precisa trazer uns ricos e enriquecer os irmãos aqui, amém? Não é uma maldição a riqueza, viu, gente? Ela usada diante de Deus é uma bênção, mas tem uma capacidade de acolher os irmãos. Tenha prudência, tenha humildade, guarda o teu caminho, não seja ingênuo, porque cada hora está querendo uma coisa, ouve lá, não, mas o pastor soprou, os caras caíram, é Deus, aí vai lá. Aí acabou o movimento do sopro. Não, agora eu descobri que estão orando e o pessoal está emagrecendo. Vamos lá para o movimento de emagrecer. Eu já ouvi tanta coisa na minha vida, até um cara que dava soco para curar os outros, eu já ouvi. Falei, como que pode? E o pessoal fica indo atrás de mover. Não, agora é o movimento apostólico. Gente, apóstolo bom é apóstolo que já morreu. Era Pedro, Paulo, Tiago, isso aí. Passou disso, não tem mais apóstolo. Entregaram a Bíblia, esse foi o papel deles. Não, eu faço parte do movimento apostólico. Eu faço, mas os apóstolos passaram a Bíblia. Não de apóstolo de hoje, porque apóstolo de hoje, não sei que o cara está vivo desde aquela época, não está. Então, assim, cuidado, não seja ingênuo. Não, fiquei sabendo que na igreja do fulano de tal prega até umas besteiras, mas está acontecendo que parando da verdade no culto. Meu irmão, seja um exemplo, especialmente para os seus filhos, que é o que está sendo destacado no verso 6. Seja um bom mordomo daquilo que Deus te confiou, não só do seu dinheiro, do seu tempo. Administra bem as coisas, remire o tempo, porque os dias são maus. Administre bem o seu tempo. Nunca se esqueça que o que você semeia, você colhe. Então, cuidado com o que você está semeando na tua vida e na vida dos outros. Seja generoso e não seja simples. Aprenda a discernir e cuidar do jardim que Deus te confiou. Amém? Pai Santo, nós queremos te dar graças pela tua santa palavra. Deus, por essa riqueza de sabedoria que nós temos acesso. São coisas, algumas delas óbvias, mas que muitas vezes nós não colocamos diante de nós. Como é importante, Deus, começarmos o nosso dia tendo essas verdades em mente, para que a gente caminhe e lá na frente nós possamos deixar um bom nome, que as pessoas olhem para cada um dos teus filhos aqui e falem: nossa, eu tive o privilégio de andar com essa pessoa, uma pessoa que respeitava a Deus, respeitava as pessoas, que me fazia aproximar mais de Deus, que quando eu sentava perto parecia que eu estava tendo um pouquinho do reino de Deus, acesso ao reino de Deus. Que o Senhor nos faça caminhar dessa forma, que a gente possa exercer cada um desses princípios na nossa jornada. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, que já nos capacite para o dia de amanhã. A gente vem acordar pela segunda-feira tendo essas verdades em mente, cada um desses valores, que eles possam nortear o nosso ser, nortear as nossas casas. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus.
Amém. Glória a Deus.